O sempre polêmico Ibrahimovic deu uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan e falou o que ele acha sobre esses grandes nomes que estão recentemente indo para o futebol saudita, e parece que o sueco quis atingir Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema com suas palavras, e isso acabou gerando muita polêmica pelo mundo inteiro. E nesse vídeo então você vai ver o que ele falou sobre isso, e fica aí até o final porque eu vou querer saber se você concorda com ele. Bem, não é novidade que a ida dos grandes nomes para a Arábia Saudita repercutiu e muito. Ninguém absolutamente estava esperando por isso, visto que no futebol árabe tinha alguns poucos nomes de jogadores medianos. Simplesmente do nada, no final do ano passado, Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes da história, fecha com o Al Nassr. Mas mesmo assim, ainda ninguém estava se importando muito com a Liga Saudita e achavam que era apenas um caso isolado. Entretanto, após a janela do meio do ano de 2023, tudo mudou e vários jogadores renomados começaram a desembarcar por lá. E ao que tudo indica, eles não pretendem parar por aí, e até mesmo nomes de jogadores que são protagonistas em grandes clubes como Mohamed Salah e Vinícius Júnior estão sendo sondados pelos sauditas. E como eu disse, já que ninguém estava esperando por tudo isso, acabou chamando muita atenção e grandes nomes fizeram questão de registrar as suas opiniões sobre. Por exemplo, os dois meio-campistas campeões da última Liga dos Campeões, Rodri e De Bruyne, e também o treinador Pep Guardiola foram alguns dos grandes nomes que se manifestaram. Guardiola e Rodri deixaram claras suas revoltas e De Bruyne pareceu meio indiferente. Se liga aí, é preciso controlar de alguma forma essa fuga de talentos. Não são apenas veteranos no crepúsculo de suas carreiras, pois agora também há jovens que estão partindo. Eu respeito todas as decisões deles, mas as pessoas que tomam medidas precisam controlar essa situação. Agora se liga aí nas palavras de Pep Guardiola. But imagine now in Saudi Arabia, they finish later. Imagine now arriving now. I want 5 players here. Everybody complains about the Saudi Arabia, but the clubs. Saudi Arabia knocked the door to all the clubs, open the door, red carpet. What do you want, my friend? I sell everything. They are so happy. Ele ainda complementou em outro trecho da entrevista que eu não achei, mas ele disse: sobre a liga em si, ela está crescendo e vai crescer cada vez mais. Não restam mais dúvidas quanto a isso. Cristiano Ronaldo foi o pioneiro e agora outros grandes nomes como Neymar e Benzema estão indo pra lá também. Já Kevin De Bruyne disse: somos todos seres humanos e é comum que tenhamos interesses diferentes em nossas carreiras. Uns querem construir um legado sólido na história desse esporte, enquanto outros buscam poder proporcionar mais estabilidade e conforto para as futuras gerações. Não podemos julgar os objetivos de ninguém. Sobre a qualidade e o nível da liga em si, acredito que sem dúvidas já evoluiu muito e vai continuar evoluindo. Basta ver os grandes nomes que foram para lá, como nosso ex-companheiro Mahrez, Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e outros grandes craques. Portanto, eu acho que fica claro que não podemos dizer de modo algum que uma liga com esses nomes é fraca, ainda mais quando a expectativa é de que continue melhorando. Já as falas do Ibra na entrevista que saiu há pouco foram mais direcionadas para alguns jogadores individualmente que estão escolhendo ir para lá e não para a migração como um todo em si. Com contratos milionários e em alguns casos, como o de Neymar e Cristiano, até mesmo bilionários, fica fácil para a maioria afirmar que é só o dinheiro que está mandando. Eu vim buscar dinheiro, querer um novo desafio, vim buscar dinheiro. E eu sou movido a isso, sou movido a dinheiro. Entretanto, alguns jogadores alegaram outras questões, como Neymar, que disse que queria sair um pouco dos holofotes e viver com sua filha e família em paz na Arábia por um tempo, ou como Benzema, que tem as questões da sua religião e estaria mais próximo disso. E o Ibra então falou exatamente sobre esse tipo de jogador. Se liga aí nas palavras do sueco: eu tive uma oferta da China, eu tive uma oferta da Arábia Saudita, mas o ponto é, o que você quer? Quais são os seus objetivos? Eu já disse, alguns jogadores precisam encerrar suas carreiras em grandes palcos, porque é o encerramento da sua carreira. Você precisa ser lembrado pelo seu talento, não pelo dinheiro que fez. Por que você gostaria de ser lembrado de outra forma, além daquilo de que você treina todos os dias? Pelo reconhecimento do seu talento. Bom, eu acho que alguns jogadores que chegam a certos níveis precisam parar em palcos específicos, em palcos grandiosos. Você não pode ir para um palco menor e encerrar a sua carreira de outra forma, mas alguns jogadores precisam
precisam. Eles têm que ganhar muito dinheiro porque não ganharam dinheiro o suficiente. Depois ele complementou dizendo o seguinte: Any moral problem in playing in Saudi Arabia? No. No, absolutely not. I mean, you have the Gulf situation now. They came together and they made it one. So I'm just sorry for the players that didn't go before because they didn't get the money that the players got it. So no, the football. Listen, wherever you play football, it's football. Football connects people. Like, it's a dream we share, both of us. You're a fan, you were not a professional. You're an Arsenal fan, and I feel sorry for you a little bit. But as a professional football player, as long as you play football and Saudi is growing, MLS is growing. I mean, China had a peak, and then, I don't know, the situation changed there. But a moral thing, no, we're still... I mean, we do things for ourselves and our family. Who would judge you in 5-10 years when you have a healthy life and have a good life? Because I don't think nothing is for free. You don't work for free. I don't work for free. I don't need money, but I'm very expensive. Ou seja, basicamente, o Ibrahimovic disse que não tem problema alguns jogadores que não tinham tanto status e não ganharam dinheiro suficiente jogarem em um campeonato com menor nível como é o saudita, pois eles precisam pensar no restante de suas vidas. Entretanto, quando se trata de grandes nomes que já tinham muito dinheiro e histórias muito grandes, como vimos recentemente os casos de Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema, ele acha que esse tipo de jogador deveria se aposentar em um grande centro e não na Arábia, o que foi encarado por muitos como mais uma alfinetada de Ibra, dessa vez a Neymar, Cristiano e Benzema. Lembrando que o Ibrahimovic foi para os Estados Unidos em 2018 depois de sua passagem no Manchester United, onde por lá atuou no Los Angeles Galaxy por 2 anos e na época, como o sueco já tinha quase 40, muitos pensavam que ele se aposentaria por lá. Entretanto, ele foi coerente com o seu discurso, retornou ao Milan e ainda conseguiu ganhar em 2022 um campeonato italiano com os rossoneiros, título o qual o clube não vencia desde 2011, e então finalmente se aposentou ao final da última temporada. Alguns tentaram até dizer que o seu discurso foi incoerente, visto que ele jogou nos Estados Unidos e passou muito tempo em um PSG, que hoje em dia já não tem muita tradição e que quando ele chegou era menor ainda. Mas como eu disse, mesmo após a passagem pelos Estados Unidos, ele encerrou a carreira em um clube gigante, vencendo um grande título. Então eu não concordo com essa opinião. Mas e você, o que acha das palavras do Ibra? Acha que ele está certo mesmo e a Arábia, China e esses lugares deveria ser apenas para jogadores de nível menor que precisam ganhar mais dinheiro antes de se aposentarem e grandes nomes como Neymar e Cristiano deveriam buscar se aposentar em grandes times? Ou você discorda do sueco e acha que para uma liga crescer alguns jogadores têm que tomar mesmo a iniciativa de ir para lá? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera a respeito dessa polêmica toda, que nós vamos fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver.